Bem, vamos dar início, então, ao nosso encontro de estudos para a apostila História do Espiritismo no Brasil. Hoje é dia 25 de novembro de 2018, um domingo, 28 graus, na cidade de Jaú. Estamos estudando na nossa apostila, o item 3, a FEB e a Liga Espírita do Brasil, que diz o seguinte: em 11 de abril de 1900, Bezerra de Menezes desencarna e o vice-presidente Leopoldo Cirne assume a direção da FEB. A primeira providência de Cirne é promover uma profunda reforma nos estatutos da instituição. Uma das mudanças é retirar os amplos poderes concedidos ao presidente, por julgar que só seu antecessor tinha direito a esse privilégio. A outra é eliminar o estudo obrigatório de J.B. Rustang, por acreditar que esse artigo desagradava os companheiros que não aceitavam a obra, dificultando a união dos espíritas em torno da federação. O estudo dos 4 evangelhos passaria a ser opcional na FEB, para que não a acusassem de estar impondo o Rustang ao movimento. As modificações foram aprovadas na Assembleia de 5 de novembro de 1901. Leopoldo Cirne era um ardoroso admirador do advogado Bortolense. No entanto, por algum motivo, passou a considerar que a unificação era mais importante que o fortalecimento do rustanguismo. Acredito que essa transformação começou no meio da luta entre místicos e científicos, quando pediu paz ao movimento no reformador. Na prática, não haveria nenhuma mudança interna. Como os rustanguistas eram a maioria absoluta dentro da FEB, os 4 evangelhos continuariam a ser estudados em suas reuniões. Mas até quando duraria essa supremacia? Essa era a grande preocupação dos adeptos de Rustang. A perda de poder interno e externo desagradou alguns rustanguistas mais radicais, que começaram a fazer oposição a Cirne. Em 1902, alguns centros espíritas aprovam estatutos idênticos aos da FEB, a fim de tornarem-se núcleos unificadores. Cirne analisa a questão do reformador de 15 de novembro daquele ano. Abre aspas. Se as sociedades do interior se propõem a desempenhar o mesmo papel da federação, se todos pretendem constituir-se o núcleo das convergências das atividades espíritas do nosso país, o que, em lugar de união, se consegue é a anarquia e a dispersão. A fim de diminuir esses problemas, a FEB aproveita o centenário de nascimento de Kardec e promove uma reunião sobre a unificação. O evento, que contou com a presença de expressivas sociedades espíritas da época, desdobrou-se pelos dias 1, 2 e 3 de outubro de 1904. A medida mais importante foi a aprovação do documento Bases da Organização Espírita, cuja principal sugestão era a criação em cada estado de uma entidade federativa local, ligada à Federação Espírita Brasileira. Na época só existiam 2 casas com essas características: a Federação Espírita Amazonense e a Federação Espírita do Paraná. Cedendo às pressões internas, Leopoldo Cirne permitiu que Aristides Espínola, redator do Bases, recomendasse o estudo opcional do Rustang. Depois de 10 anos, no dia 28 de fevereiro de 1914, Aristides Espínola, em meio a uma tumultuada assembleia, substituiu Cirne na presidência da FEB
Esse confronto, evitado por muitos anos, aconteceu por causa da crescente insatisfação com a eliminação da obrigatoriedade do estudo de Mustang. Outro problema foi o projeto da Escola de Médios, que contava com a ferrenha oposição de Pedro Richard. Pedro Richard dirigia a assistência aos necessitados, departamento beneficente da FEB, que já tinha sido o motivo da saída de Dias da Cruz, e considerava a Escola de Médios uma ideia pedante e academicista. A situação ficou tão crítica que os médios receitistas da assistência prometeram abandonar a FEB caso Sirle fosse reeleito. De 1914 a 1924, a sequência de presidentes foi a seguinte: Aristides Espínola, de 14 a 16, Manuel Quintão, 1915, Aristides Espínola, de 16 a 17, Manuel Quintão, de 18 a 19, Guilherme Ribeiro, de 20 a 21, foi exatamente quando ele lança essa obra que nós temos a cópia, foi em 1920. Essa tradução onde consta a crítica a Kardec. Aristides Espínola, de 22 a 24. Em 1917, em seu segundo mandato, Espínola restabeleceu a obrigatoriedade do estudo de Mustang. Em 1924, durante o terceiro, criou o primeiro Conselho Federativo da FEB, órgão destinado a congregar as federações espíritas estaduais. Em 1925, sob o comando de Luiz Barreto, é aprovado o regulamento de adesão das federativas à federação. Esse regulamento recomendava o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec ou os 4 Evangelhos de Mustang para o estudo da parte moral do Espiritismo. Muito bom. Que diferença de um para o outro. Muito bom, extraordinário. Nesse ano haveria um acontecimento político de magna importância. O governador de Arthur Bernardes promoveria uma reforma constitucional. Não é de Arthur Bernardes, viu? É o governador Arthur Bernardes. O governo. Desculpe, eu li errado. O governo de Arthur Bernardes promoveria uma reforma constitucional. Um deputado católico chamado Plínio Marques, representante do Paraná, pretendia introduzir na reforma as famosas emendas religiosas, oficializando o estudo do catolicismo nas escolas do país. Houve um movimento de reação nacional, evangélicos, espíritas, maçons e outros grupos filosóficos religiosos se coligaram para derrubar as tais emendas na Câmara Federal e tiveram sucesso. Quando as emendas começaram a ser discutidas na Câmara, o segmento espírita dessa associação ecumênica começou a fazer reuniões nos centros para obter o apoio do movimento contra o projeto do deputado paranaense. O sucesso do empreendimento foi tão grande que eles decidiram ampliar suas intenções e começaram a discutir o problema da unificação. Desses debates saiu a ideia de realizar um congresso constituinte espírita nacional. No dia 16 de outubro de 1925, a comissão preparadora do congresso distribuiu uma circular ao movimento pedindo que as sociedades espíritas comparecessem ao evento convocado para o dia 31 de março de 1926. O objetivo do congresso era fixar uma organização unificacionista modelar e criar uma nova entidade federativa de âmbito nacional. A direção da Federação Espírita Brasileira também recebeu o convite e, evidentemente, recusou-se a participar do evento. O convite feito à Federação só pode ser entendido como uma manobra política, pois os integrantes da comissão preparadora não desconheciam o papel de liderança que a FEB sempre quis exercer. Se a FEB aceitasse o convite, estaria aceitando a subordinação ao Congresso. Se recusasse, poderia ser acusada de pretensiosa e autoritária. Luiz Barreto explicou a recusa da Federação numa carta à comissão preparadora,
publicado no Reformador, de 1º de dezembro de 1925, e acelerou as providências para a instalação definitiva do primeiro Congresso Federativo da FEB, numa clara intenção de esvaziar o Congresso. Na mesma edição do Reformador, a direção da Casa faz publicidade no Conselho Federativo. Abre aspas, transforma-se em quase certeza a esperança de que, em 1926, se celebre nesta capital a primeira reunião dos delegados das associações que, até lá, se tiverem tornado adesas para o fim indicado no artigo 117 dos Estatutos da Federação, artigo que define o Conselho e lhe traça a órbita de ação. Na edição de 16 de janeiro de 1926, o Reformador reproduziu um artigo publicado pelo jornal Aurora. Era uma acusação aos que apregoavam a unificação sem sinceridade. A redação do Reformador endossou o artigo e reforçou as críticas aos companheiros que, em sua opinião, estavam semeando a confusão no movimento. A comissão preparadora não gostou dos insultos, que significa, e enviou uma longa carta à FEB refutando as críticas que lhe foram dirigidas. Na edição de 16 de fevereiro de 1926, o Reformador publicou os principais trechos da carta e a respondeu através do artigo "um repto improcedente". A comissão preparadora não se deu por vencida e reiterou o pedido para que a FEB se fizesse representar no Congresso. No relatório anual das atividades de 1925, publicado no Reformador, de 1º de março de 1926, a FEB reafirma sua decisão de não participar do Congresso Constituinte. A certa altura, diz o texto, qualifica-nos por isso de intolerantes, mas onde a nossa intolerância, digna atitude é a nossa, perseverando nos propósitos que nos animam na defesa dos postos e na execução da tarefa que nos foram confiados, dos quais, se nos afastássemos, praticaríamos culposa defecção. Além disso, o segundo secretário, Guilherme Ribeiro, respondeu oficialmente à carta da comissão preparadora, informando que a FEB não compareceria ao Congresso Constituinte. Sem a presença da FEB, o Congresso Constituinte Nacional teve início na data prevista, 31 de março de 1926. O evento ocorreu no Instituto Nacional de Música do Rio de Janeiro, situado na Rua do Passeio Público, em frente ao parque do mesmo nome. Durante 10 dias, os congressistas discutiram os rumos do movimento espírita brasileiro. Na sessão de 4 de abril, os participantes do conclave decidiram renovar à FEB o pedido para que se quisesse representar. Uma de duas, ou havia um sincero desejo de discutir os problemas da unificação com a FEB, ou uma obsessiva vontade de subordiná-la ao Congresso. A FEB, é lógico, sempre entendia esses convites como uma ofensa à sua posição de federativa nacional e respondia negativamente. Para responder este último, o presidente Luiz Barreto enviou uma carta ao Congresso, datada de 7 de abril de 1926, onde, em determinado momento, dizia o seguinte, abre aspas, apelamos para o vosso lúcido critério e perguntamos, que iria fazer um representante da Federação no seio da Constituinte Espírita? Ouvir doestos a baldões, ironias e sarcasmos? Assistir de alma constrangida à discórdia em nome da concórdia? A recusa foi finalmente aceita. A Federação Espírita Brasileira também tinha seus aliados e recebeu diversas manifestações de apoio e solidariedade. Vários registros de repúdio ao Congresso foram publicados no Reformador, nas edições de 1º de janeiro, 1º de fevereiro, 16 de fevereiro, 1º de março, 16 de março, 1º de maio e 1º de maio de 1926.
O Congresso Constituinte Espírita Nacional contou com a presença de 286 das 620 instituições convidadas, pouco mais de um terço. A presidência do evento ficou a cargo do desembargador Gustavo Farnese. O grande escritor maranhense Henrique Maximiliano Coelho Neto, radicado no Rio de Janeiro e considerado o príncipe dos prosadores brasileiros, ocupou a vice-presidência. Dentre outros congressistas estiveram presentes as seguintes lideranças: Jaque Ourique, Nóbrega da Cunha, Xavier de Araújo, João Torres, Jarbas Ramos, Estevão Magalhães, Guiomar Ramos, Antônio Ferrá e Uolo, Bertoldo dos Santos, Florentino Rego, Arthur Machado, Eutíquio de Campos, Alfredo Molinário, Brandão da Rocha, Lameira de Andrade, Arthur Fonseca, Cândido Damasio, Leal de Souza, Alves Júlio, Demétrio Rama, Raul Hariotti e o velho Angeli Corteroli, nessa época com 77 anos de idade. Depois de calorosas discussões, a plenária do Congresso Constituinte aprovou a Constituição Espírita do Brasil. Segundo esse documento, a instância máxima dos espíritos brasileiros passaria a ser a Assembleia Espírita do Brasil, que se reuniria anualmente. O órgão executor das decisões da Assembleia seria a Liga Espírita do Brasil, uma nova entidade federativa nacional fundada naquela oportunidade. Eles nem consideravam a FEB mais? Esses estavam à parte, né? Esses estavam à parte. Esses estavam, pelo menos procuraram ficar, né? Sim. E depois deixou de existir, né? Mais tarde deveriam ser fundadas ligas municipais e estaduais para congregar os centros espíritas que desejassem participar desse esquema federativo, que aconteceu apenas em Minas Gerais, Pernambuco, Petrópolis e Juiz de Fora. Quer dizer, 4 cidades praticamente inexpressivas, né? Uhum. Logo depois do Congresso Constituinte, Luiz Barreto convocou a primeira reunião do Conselho Federativo da FEB, que deveria ocorrer entre os dias 3 e 8 de outubro daquele ano. O convite teve boa receptividade e o evento contou com a presença de diversas delegações. Maiores detalhes podem ser recolhidos no opúsculo Resenha dos Trabalhos da primeira reunião do Conselho Federativo de Guilherme Ribeiro, editada em 1938 pela FEB. Em 1927, Luiz Barreto foi substituído por Paim Pamplona. Pamplona ficou no cargo até o final de 1928, sendo sucedido por Manuel Quintão, em 1929. Era a terceira vez que Quintão ocupava a presidência da FEB. A segunda reunião do Conselho Federativo da FEB estava programada para aquele ano, mas acabou não acontecendo. Em 1930, Guilherme Ribeiro assumiu a presidência da Casa e prometeu convocar o Conselho no ano seguinte. No entanto, por causa de problemas internos e externos, a programação foi abortada. No plano interno, o inusitado e engraçado plebiscito sobre Kardec ou Mustang, patrocinado por Mário Rango d'Aragona, membro da Liga Espírita, agitou o movimento. Mariano não obteve o apoio da Liga, mas conseguiu simpatia da Revista Espírita, nessa época dirigida por Jean Meyer e Hubert Forestier. Kardec teria sido vencida por 3.171 votos e 171.400 votos. De diferença, não existem informações sobre a segurança do pleito. Kardec vencido. No plano externo, a Revolução de 30 lançou o país sob uma nova fase de instabilidade política que desaconselhava assembleias de qualquer natureza. Guilhom justifica a decisão do reformador de 2 de janeiro de 32. Abre aspas. Tendo se agravado as crises que nos assoberbam, talvez as entidades desta capital ou de outra, dos estados mais próximos, enviassem representantes para constituir um conselho. A segunda reunião do Conselho Federativo da FEB só foi acontecer a 3 de outubro
de 1933. Em 1938, a FEB lançou um livro que causou grande polêmica no movimento Brasil, Coração do Mundo e Parte do Evangelho, do espírito Humberto de Campos, psicografado pelo médium Francisco Cândido Xavier. Dentre várias coisas questionáveis, a nível lógico, histórico e doutrinário, a obra exaltava a trajetória e o papel da Federação Espírita Brasileira como órgão centralizador do movimento espírita no Brasil e afirmava que Rostang teria sido um auxiliar de Kardec na constituição do espiritismo. Várias lideranças criticavam acerbamente o livro, sexta obra da extensa produção literária do médium mineiro, que nessa época tinha apenas 26 anos. Esse período se encerra em 1943 com a desencarnação de Guion Ribeiro e a ascensão de Evantuil de Freitas à presidência da FEB. Em sua edição de 1º de junho de 1926, o Reformador publicou um longo editorial intitulado Constituição de Programa de Orientação e de Diretrizes, onde exalta o ideário e a ação da Federação Espírita Brasileira. O documento era uma crítica contundente aos trabalhos do Congresso Constituinte Nacional e a consequente fundação da Liga Espírita do Brasil. No texto é transcrita uma mensagem do espírito Aristides Espínola, ex-presidente da FEB, desencarnado em 1925. A mensagem foi transmitida no Grupo Ismael e dizia o seguinte, abre aspas, companheiros e amigos, recrudesce a luta. As hostes aguerridas tomam posição de combate. Vê-se-lhes, ao longe, o estandarte rubro, e nele está escrito em letras de fogo, guerra de morte até o extermínio. Porém, a luta principal é contra o Evangelho de Jesus, que fatalmente há de mudar as coisas na face do planeta. Cuidado, cuidado, o lobo pretende avizinhar-se do redil. Fecha aspas. O tempo demonstrou que Espínola exagerou um pouco. Em que pese suas advertências com a FEB, no que diz respeito ao Mustang e ao modelo federativo febiano, a Liga Espírita do Brasil foi uma entidade que prestou inestimáveis serviços à causa de Kardec no Brasil. A acusação de que o Evangelho corria perigo não fazia o menor sentido, pois o programa doutrinário da Liga defendia o aspecto religioso do Espiritismo e exaltava a figura de Jesus. Entre parênteses, um dos eventos anuais da casa era a Semana do Cristo, fecha parênteses. O primeiro presidente da instituição foi o desembargador Gustavo Farnese, que implantou e organizou a Liga em seu próprio escritório de trabalho. João Torres o sucedeu e inaugurou a sede provisória, onde instituiu um curso popular de espiritismo. Além disso, fundou a Revista Espírita do Brasil, que circulou de 29 a 50, de 1929 a 1950. O terceiro presidente, Henrique Andrade, deu prioridade à propaganda externa, realizando grandes comemorações públicas nas datas festivas do Espiritismo. Republicano histórico e grande poeta e acadêmico consagrado, Leôncio Correia foi o quarto presidente da casa. Utilizou o prestígio de seu nome para divulgar o trabalho da Liga. José Ludolf foi o quinto presidente, adquiriu a sede própria e incrementou o trabalho de unificação. O sexto e último presidente da Liga foi Aurino Souto, reeleito por 3 vezes. Aurino enfrentou sérios problemas com a polícia, que voltava a perseguir os espíritas. Durante sua existência, a Liga Espírita do Brasil apoiou eventos da máxima importância, como o primeiro Congresso de Educação Espírita, o primeiro Congresso de Educação Infantil no Meio Espírita, o primeiro Congresso de Mocidades Espíritas do Brasil e a fundação da Faculdade Brasileira de Estudos Psíquicos. Quer dizer, em muito pouco tempo foi muito mais do que a própria FEB durante toda a sua existência.
No recenseamento de 1940, a Liga instalou um posto de atendimento em sua sede para orientar os centros espíritas, trabalhando intensamente para que a condição de espírita figurasse nos questionários do censo. A Liga lutou muito para defender a terapêutica espírita junto aos órgãos governamentais. É sempre um motivo de briga isso, viu? Essa, ele chama aqui de terapêutica espírita, o passe, a água fluidificada, é sempre motivo de briga. Toda vez que há mudança nas nossas leis, eles querem proibir isso. É interessante. Houve agora na última, na nossa Constituição de 1987, né? Não. A última Constituição foi 80 e meu Deus, esqueci agora, fugiu da cabeça. Mas nessa última Constituição, eu sei que o senhor Lúcio Peripério teve que ir em Brasília defender. Ele e um grupo de pessoas. Defender que não fosse abolido isso, que não fosse colocada a proibição na Constituição. É um motivo sempre de preocupação. Com isso, conseguiu um parecer favorável ao passe concedido pelo Poder Judiciário do antigo Distrito Federal. Foi a Liga quem instituiu a comemoração pública de 18 de abril, que até então só era feita dentro do centro. Quer dizer, o dia 18 de abril passou a ser o Dia dos Espíritas, porque a Liga instituiu isso. Né? 1988. 88, né? Eu sabia, mas fugiu da cabeça completamente. A iniciativa teve repercussão nacional e internacional e foi encampada pela Confederação Espírita Pan-Americana. A Liga deu total apoio à coligação pró-Estado Leigo, associação ecumênica presidida pelo espírita Lins de Vasconcelos, membro da Casa, que defendia a liberdade religiosa preconizada pela Constituição. Além dos companheiros citados, fizeram parte da Liga os seguintes quadros: Godofredo dos Santos, César Gonçalves, Deocleciano Ribeiro, Mário de Castro Pinto, Antônio Vieira Mendes, Jonatas Botelho, Edmundo Albuquerque, Deolindo Amorim, Moreira Guimarães, Calazans de Campos, Venâncio Martins, Francisco Kirsch, deve ser essa a pronúncia, Werneck, Barbosa da Paixão, Brás Carelli, Bandeira de Melo, João Pinto de Souza, João Carlos de Assis, Álvaro de Abreu, Manuel Raimundo da Paz, Luciano Costa, Floriano Burlamac, Mário da Gama, Jaci Sebastião, Lippmann Teste de Oliveira, Sebastião Tourinho, Henrique Magalhães, José Fernandes de Souza, Constantino Gomes de Carvalho, J.B. Chagas, Francisco Tiago, Azevedo Silva, Orlando Sobreira, Nelson Batista, Geraldo de Aquino e Abstral Loureiro. Aurino Soco foi o último presidente da Casa, porque o Pacto Áureo, firmado em 1949 entre a FEB e outras lideranças do movimento espírita nacional, a transformou numa entidade federativa de âmbito regional. Como nessa época a cidade do Rio de Janeiro ainda era a capital do Brasil, seu nome foi trocado para a Liga Espírita do Distrito Federal. Em 1960, o Distrito Federal muda para Brasília e o Rio transforma-se numa cidade-estado, a Guanabara. A instituição, então, passa a se chamar Liga Espírita do Estado da Guanabara. Pouco depois, transforma-se na Federação Espírita do Estado da Guanabara. Em 1976, ocorre o fim do Estado da Guanabara e a cidade do Rio de Janeiro é reincorporada ao Estado do Rio de Janeiro na condição de sua capital. É a chamada fusão. A Federação Espírita do Estado da Guanabara também se funde com a antiga Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, fundada em 1915 e sediada em Niterói.
Ambas passam a chamar Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Uma ficou sendo a FERJ, Seção Capital, e a outra FERJ, Seção Niterói. Essa fusão não resistiu às divergências das lideranças locais e a FEERJ, Seção Capital, transformou-se na atual USEERJ, União das Sociedades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro. A USEERJ passa a ser a representante oficial do Estado no Conselho Federativo Nacional da FEB, empurrando a antiga Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro para o grupo das Federações Espíritas Paralelas, onde, aliás, conta com a companhia da FESP, Federação Espírita do Estado de São Paulo. Alguns encarnados também exageraram em suas críticas à Liga. Um deles foi Luciano dos Anjos. Na quarta parte da série O Atalho, no Reformador de novembro de 1973, Luciano chama os fundadores e membros da Liga de aventureiros histéricos. Segundo ele mesmo, confessa, na série A Posição Zero, publicado no jornal Obreiros do Bem, a causa dessa bronca é o fato de a Liga ter sido fundada para usurpar a Federação Espírita Brasileira o seu papel de fulcro do movimento e combater com sangue a sua obra. A Constituinte, o Plebiscito, o Pacto, parte 1. A bem da verdade, não podemos negar essas acusações. No entanto, o que elas têm de diabólico? Em que lei universal está escrito que é proibido divergir da FEB e de Mustang e fundar outra federativa nacional? No entanto, ofender o próximo é coisa feia. Na prática, porém, a Liga Espírita do Brasil nunca decolou como instituição nacional. Apesar de seus ótimos elementos e projetos, ela nunca passou de um grande e produtivo órgão regional. Essa inquestionável realidade acabou arrefecendo o clima de beligerância entre a FEB e a Liga. Em minha opinião, vários dirigentes da Liga respiraram aliviados quando a transformaram em entidade regional por ocasião do Pacto Áureo. Era uma saída honrosa para um ambicioso projeto que não deu muito certo. Esse relógio não está funcionando, né? Tá? Aqui está 18h36, é isso? Tá certo? O Pacto Áureo. Pacto significa ajuste, convenção, acordo, tratado. E áureo, ouro. Então, a convenção de ouro. Quando Vantuil de Freitas assumiu a presidência da FEB, em 1943, ele não convocava o seu Conselho Federativo há precisamente 10 anos. A que devemos esse imperdoável desinteresse? Analisando os registros históricos, chegamos à conclusão de que a federação não conseguiu atender ao mesmo tempo às tarefas da unificação e ao fortalecimento do seu departamento editorial. Como diz o velho adágio popular, ela acabou cobrindo um santo e descobrindo outro. Não podemos afirmar, no entanto, se o menosprezo pelo labor unificacionista foi uma decisão premiada ou uma consequência involuntária de sua fixação no trabalho editorial. A verdade é que o problema remontava à administração de Guilherme Ribeiro, que fez todo o esforço para que a FEB instalasse sua própria oficina tipográfica, mas em nenhum momento cogitou de convocar a terceira reunião do Conselho. Vantuil apenas seguiu os passos do antigo presidente, dando total prioridade à tarefa do livro espírita, esquecendo-se da importância do órgão unificador da federação. A grande meta de Vantuil de Freitas era a industrialização do departamento editorial da casa
que acabou sendo feita praticamente às suas expensas. A concretização dessa meta realmente produziu grande avanço logístico e doutrinário. Se não fosse a determinação de Evoluiu, propriamente as obras de Kardec, dos autores clássicos e do médium Francisco Cândido Xavier, teriam sido uma divulgação aquém da desejada. Além disso, o sucesso do projeto Febiano indiretamente ajudou as demais editoras espíritas. Todavia, o esquecimento voluntário ou involuntário de suas obrigações estatutárias acabou colocando mais uma vez em xeque a liderança da Federação Espírita Brasileira, que só saiu vitoriosa desse novo confronto graças à humildade e boa vontade de alguns confrades que tudo fizeram para reerguer a sua hegemonia, já avalada pela existência da Liga Espírita do Brasil. Essa é a história do chamado Pacto Áureo, que passamos agora a relatar. Durante o período em que a FEB manteve inativo o Conselho Federativo, algumas federações estaduais fortaleceram-se na forja do trabalho unificacionista. Em 1944 e 45, duas dessas federativas, a União Espírita Mineira e a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, respectivamente, realizaram seus primeiros congressos espíritas estaduais. Em São Paulo, 4 entidades federativas existentes, a Sinagoga Espírita de Nova Jerusalém, a União Federativa Espírita Paulista, a Federação Espírita do Estado de São Paulo e a Liga Espírita do Estado de São Paulo, decidiram de comum acordo fundar uma nova instituição e entregar a ela a coordenação do movimento espírita. Assim, no dia 6 de janeiro de 1946, é fundada a USE. O senhor Milton participou desse trabalho aqui. 46. É. União Social Espírita. E convocado um congresso para definir a estrutura da nova entidade, realizado no período de 1 a 5 de junho de 1947, sob a denominação de Primeiro Congresso Espírita do Estado de São Paulo, com a presença de 551 centros. O movimento nacional, porém, continuava acéfalo. A FEB nada fazia pela unificação. A Liga Espírita do Brasil, por sua vez, apesar de seus grandes quadros e projetos ambiciosos, nunca deixou de ser um órgão regional, sem força no resto do país. Tendo em vista os resultados do Congresso Paulista e a situação geral, Edgar Armon, secretário-geral da FESP e presidente da USE, propôs pelas páginas do jornal O Semeador a realização de um Congresso Espírita Nacional a fim de comemorar o centenário dos fenômenos de Hydesville e discutir a organização do movimento espírita brasileiro. A proposta obteve a simpatia de diversas federações estaduais, mas também foi muito criticada sob a acusação de que iria tumultuar ainda mais o movimento, criando uma terceira federativa nacional. Temendo o confronto entre os paulistas e o pessoal da Avenida Passos, Roberto Pedro Michelena, na época presidente da FERS, Federação Espírita do Rio Grande do Sul, escreveu 2 cartas a Armon, apelando para que a USE se filiasse à FEB, mudasse o caráter do Congresso Nacional para Centro-Sulino e oferecesse a direção do projeto à chamada Casa de Ismael. Atendendo às sugestões de Michelena, Edgar Armon, através da FESP, enviou uma carta à Federação, datada de 11 de setembro de 47, informando que o Estado de São Paulo pretendia realizar um Congresso Nacional
mas como diversas federativas estaduais defendiam que o patrocínio do certame cabia à FEB, o movimento espírita, o movimento paulista, transferia para ela a solução do caso. Mais de 2 meses se passaram sem resposta. No dia 4 de dezembro de 47, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul, através do convite dos confrades paulistas, deve ter alguma coisa que deve estar falando uma palavra aqui. Que ela respondesse favoravelmente ao convite dos confrades paulistas e encampasse a ideia do Congresso, eu que li errado. Finalmente, a Federação Espírita Brasileira respondeu à FESP no dia 28 de dezembro de 47, informando que não patrocinaria o evento. Descarta em certo trecho. Abre aspas. Na hora presente, assoberbam-nos dificuldades e copioso trabalho empenhado que estamos na conclusão de obras vultuosas, que nos consumirão cerca de 3.500.000 cruzeiros, ampliando o nosso departamento editorial. Ficaremos assim à margem do caminho, sem razões imperiosas que nos levem à precipitação do vosso empreendimento, porque o julgamos para nós deveras inoportuno. Muito embora a Federação realmente estivesse muito atarefada com a instalação do seu parque editorial, acreditamos que outros fatores pesaram na sua decisão. Mesmo inoperante no setor federativo, a FEB considerava-se senhora e dona do movimento, acreditando que só ela tinha o direito de sugerir encontros nacionais. Dentro dessa acanhada visão, se a Federação concordasse com o projeto da FESP, estaria dando prova de fraqueza e subordinação. Desnecessário dizer que a posição dos confrades da Avenida Paz estava completamente equivocada. Ao contrário do convite da Constituinte Espírita de 1926, a convocação da Federação Paulista não tinha o propósito de subordinar a FEB a nenhuma outra instituição. A intenção era inversa, fazer com que a chamada Casa Máter assumisse de fato a direção do movimento espírita brasileiro. Além do mais, por muitos anos, a FEB não reconheceu a autoridade e a importância dos congressos espíritas. Com a negativa da Federação, a FESP entregou a coordenação do Congresso à USE. Havendo concordância quanto à realização do evento em São Paulo, foi enviado aos estados o plano do Congresso com os objetivos do encontro: unificação do espiritismo nacional, sistema a adotar. O documento dizia resumidamente o seguinte, abre aspas, a necessidade de um organismo representativo é ponto pacífico. Existem 2 entidades na capital federal que podem tomar decisão nesse terreno, mas cuja atuação tem sido deficiente e improdutiva. O problema está em se reconhecer alguma dessas entidades ou criar um organismo novo. A essa entidade, todas as entidades estaduais deverão dar apoio moral e material, nela afiliando-se imediatamente. A campanha contra o Congresso aumentou. As federações dos estados do Mato Grosso e Rio de Janeiro, que a princípio concordavam com o projeto, retiraram seu apoio. Autoritária e revanchista, a FEB desligou dos seus quadros as federações de Minas, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Apesar de tudo, a USE continuou a trabalhar. E o grande encontro foi marcado para os primeiros dias de novembro de 1948, e, a princípio, tomou a designação de primeiro Congresso Espírita Centro-Sulino, pelo fato de não contar com a participação de todos os estados. Todavia, ficou combinado que o plenário do Congresso poderia mudar a denominação do mesmo. Antes da realização do evento, Francisco Spinelli, sucessor de Michelena, na presidência da Federação Espírita do Rio Grande do Sul,
foi ao Rio de Janeiro pedir que a federação enviasse ao menos um observador ao Congresso, a fim de avaliar a seriedade da reunião. A tentativa foi inútil. Pouco antes daquela, que seria o primeiro Congresso Centro-Sulino, realizou-se no Rio de Janeiro, no período de 18 a 25 de julho de 48, outro importante acontecimento doutrinário, o primeiro Congresso de Mocidades Espíritas, organizado pelo revolucionário Leopoldo Machado. A exemplo dos confrades paulistas, Leopoldo perguntou à FEB se ela desejava patrocinar a primeira reunião dos moços espíritas brasileiros. A Casa da Avenida Passos, mais uma vez, recusou-se a participar. Ante a negativa da federação, o inesquecível baiano teria dito, abre aspas, Vantuil, eu não vim pedir nada, vim oferecer. Se vocês recusam minha oferta, paciência, o Congresso das Mocidades Espíritas se realizará. Diante disso, a Liga Espírita do Brasil assumiu o patrocínio do encontro. O Congresso foi um grande sucesso, com a presença de cerca de 500 jovens de todo o Brasil e a fundação do Conselho Consultivo de Mocidades Espíritas do Brasil. Voltemos ao Centro-Sulino. O Congresso realizou-se no período de 31 de outubro a 3 de novembro de 48 na cidade de São Paulo, com a presença das federativas de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Os estados do Rio de Janeiro, Bahia, Sergipe, Alagoas, Ceará, Rio Grande do Norte, Pará, Mato Grosso e Pernambuco estiveram representados por pessoas físicas. Por sugestão do professor Leopoldo Machado, os congressistas deliberaram mudar o nome do evento para Primeiro Congresso Brasileiro de Unificação Espírita. O plenário ficou dividido quanto ao papel da Federação Espírita Brasileira. Enquanto alguns congressistas queriam que ela assumisse a direção do movimento, muitos a criticaram duramente e propuseram a criação de um novo esquema federativo. Depois de muitas discussões, o Congresso chegou a uma posição de consenso que, de certa forma, favorecia os simpatizantes da FEB. As deliberações foram as seguintes. A. Criar o Conselho Federativo Nacional, sediado na capital federal, composto de representante de cada estado. B. O Conselho poderia ter independência jurídica, ou ser organizado em torno da instituição já existente, desde que ela se adaptasse à condição de entidade federativa nacional. C. A coordenação dos estudos para a criação desse novo órgão ficaria entregue à Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul. D. A Federação Espírita do Rio Grande do Sul, no prazo de 1 ano, deveria convocar um novo congresso para regulamentar definitivamente o funcionamento do Conselho Federativo Nacional. Dentre outros, estiveram presentes os seguintes confrades: Noraldeiro de Melo, Castro, Camilo Chaves e Badicuri, de Minas Gerais, Pedro Miquelena e Francisco Spinelli, do Rio Grande do Sul, Oswaldo Melo, de Santa Catarina, João Guignone, Francisco Raitani e Abie Isfer, do Paraná, Leopoldo Machado, no Rio de Janeiro, Pedro de Camargo, também chamado de Vinícius, deve ser apelido dele, alguma coisa assim, Edgar Armon, Carlos Jordão da Silva, Júlio de Abreu Filho, Apolo Oliva Filho, Jaime Monteiro de Barros, Wilson Ferreira de Melo e Herculano Pires, de São Paulo. Encerrado o evento, Miquelena e Spinelli voltaram a Rio de Janeiro, a fim de levar ao conhecimento da Federação as resoluções do encontro. Os companheiros gaúchos, que arrancaram do plenário a possibilidade de novo Conselho Federativo, se organizarem em torno de uma instituição já existente, tinham a esperança de que a FEB se propusesse a encampar o projeto. Todavia, os diretores da Federação ficaram indignados com as críticas contidas na gravação do Congresso. Mais uma vez, a tentativa da Federação Espírita do Rio Grande do Sul redundou em fracasso.
Frustrados todos os esforços junto à chamada Casa Máter, os gaúchos regressaram à sua terra natal e começaram a trabalhar na organização do novo órgão federativo, escrevendo uma carta aberta aos espíritos do Rio Grande do Sul. Diz o documento em determinado trecho, abre aspas, a Casa de Ismael incrementou de forma excepcional a propaganda gráfica da doutrina. Há, entretanto, um reparo a fazer. A atual organização federativa não corresponde ao vulto e transcendência dos problemas que aguardam soluções. A fórmula prática foi indicada pelo Congresso. A criação no Rio de Janeiro do Conselho Federativo Nacional. A esse órgão caberá a representação do espiritismo brasileiro. Quase um ano depois, a Federação Espírita do Rio Grande do Sul ainda não havia resolvido o problema da unificação do movimento espírita nacional. Extremamente insistente, a entidade sulina ainda não havia desistido de armar um novo esquema federativo em torno da Federação Espírita Brasileira. Apesar dos esforços do grande Lins de Vasconcelos, que servia de intermediário entre as duas instituições, a FEB continuava arredia. A Federação Espírita do Rio Grande do Sul estava quase desistindo e convocando um novo congresso para regulamentar o Congresso Federativo Nacional, sem a FEB, quando os acontecimentos tomaram um rumo inesperado. O fato se deu durante o segundo Congresso Espírita Pan-Americano, organizado pela CEPA, Confederação Espírita Pan-Americana, e pela Liga Espírita do Brasil, realizado no Rio de Janeiro, no período de 3 a 12 de outubro de 1949, no qual compareceram quase todos os participantes do primeiro Congresso Brasileiro de Unificação Espírita. No dia 2 de outubro, após a última reunião preparatória do Congresso Pan-Americano, Noraldino de Melo Castro, de Minas Gerais, e os delegados gaúchos, Pedro Michelena, Francisco Spinelli, Felisberto Peixoto e Márcio C. de Oliveira, saíram conversando pelas ruas do Rio de Janeiro. O assunto era a unificação. Sonhavam os confrades em aproveitar a presença no Rio dos principais elementos do Congresso de Unificação para tentar a última cartada com a Federação Espírita Brasileira. Por volta das 23 horas, pararam na Cinelândia, conjecturando como agir. De repente, sem que houvesse combinação prévia, levados por diferentes motivos, foram surgidos diversos pontos, dos diversos pontos da praça, os representantes dos demais estados envolvidos. Oswaldo Melo, de Santa Catarina, Carlos Jordão da Silva, de São Paulo, João Quignone, Abbe Isfer e Francisco Raitani, do Paraná. Todos concordaram que a reunião continuaria na manhã seguinte. No dia 3 de outubro, segunda-feira, data de aniversário de Allan Kardec, os batalhadores da unificação, reunidos no apartamento de Carlos Jordão da Silva, no Hotel Serrador, decidiram ligar para Lins de Vasconcelos, pedindo que ele marcasse uma reunião entre eles, e Vantuil de Freitas. Vantuil mandou responder que os receberia no sábado, dia 8, por ocasião da reunião da diretoria da Federação. A resposta foi recebida com consternação. Badicuri, que havia chegado de Belo Horizonte naquela manhã, ficou indignado e pediu que Lins avisasse o presidente da FEB que daquela forma o encontro não seria possível, pois a delegação do seu estado regressaria a Minas Gerais no dia 6 de outubro, quinta-feira, e por isso a reunião precisaria ser antecipada. No encerramento da reunião, Guilherme Ribeiro comunicou-se através da mediunidade de Oswaldo Melo, afirmando que o momento era decisivo e que o Conselho Federativo Nacional devia ser instalado naquela semana, mesmo a título provisório. À noite, após a abertura oficial do Congresso Pan-Americano, no Teatro João Caetano, Lins de Vasconcelos jubilosamente comunicou aos companheiros que Vantuil de Freitas concordaram em antecipar a reunião para o dia 5 de outubro. Quarta-feira, às 15 horas. Ato contínuo pediu a Michelena que redisse a minuta do acordo a ser tentado com a Federação. No dia estabelecido, todos os interessados acorreram à Avenida Passos.
Leopoldo Machado, que não estava participando do Congresso Pan-Americano em decorrência do falecimento da esposa, decidiu passar no aniversário da FEB, a fim de comprar o último livro do médium Chico Xavier. Chegando lá, encontrou-se acidentalmente com os demais companheiros do Congresso de Unificação e foi convidado a participar da reunião. É ele quem nos conta detalhes do encontro. Abre aspas. Os braços se sucediam antes da magna sessão, que se realizou lá em cima, no segundo andar. Presidiu-a o presidente da federação. Ficamos à parte, pois teríamos de sair antes de terminar o ágape. Ágape significa banquete amistoso, excepcional. Mas as circunstâncias nos arrastaram, malgrado nosso, ao lado do presidente, entre ele e o Lins de Vasconcelos, de frente do Vinícius. Causalidade ou determinismo? Determinismo, talvez, para apreendermos um pouco de tolerância e mansidão com o Lins de Vasconcelos e arrancarmos de uma vez e mais depressa as farpas que andamos por força de pontos de vista contrariados, espetando na sensibilidade do Vinícius e do Vantuil. Fomos assim um convidado dos espíritos para a reunião do Pacto Áureo. Convite que os homens, aliás, endossaram, arrastando-nos à mesa, cercando-nos de considerações, alegrando-se com a nossa presença. Surpreendentemente, o presidente da FEB, depois de inúmeras tentativas, decidiu-se a entrar num acordo com as federativas estaduais. Vantuil de Freitas, todavia, antecipou os demais participantes da reunião e colocou a proposta de unificação da federação, que infelizmente foi aceita sem discussão. A boa vontade, humilde, complacência e certa ingenuidade dos representantes estaduais fez com que eles aceitassem o atrelamento do novo Conselho à entidade da Avenida Passos. O Conselho da Federativa Nacional seria uma espécie de departamento da FEB, um verdadeiro contrassenso jurídico e institucional. Além disso, as sociedades adesas deveriam fornecer uma lista tríplice para que a Federação escolhesse o representante de cada Estado no referido órgão. Leopoldo Machado comenta o fato. Abre aspas. Vimos que a existência da lista tríplice, conferindo ao presidente da FEB a autoridade discricionária, seria motivo de desentendimentos. Uma organização à parte em que a FEB entrasse como outra qualquer instituição, embora gozando de maiores distinções, por seu passado, daria mais certo. E teríamos dito isso se fosse o caso de discutir o plano. Aceitamos-lo contudo e disso não nos arrependemos. Era 10% que se obtinha depois de tantas lutas e percalços. Quem já obteve 10% conquistou naturalmente alguma coisa a mais do que zero. A Liga Espírita do Brasil se compromissava a abrir mão de sua condição de federativa nacional, desde que a sua Assembleia aprovasse o acordo. Como o presidente da Liga, Aurino Souto, estava presente em decorrência das atividades do Congresso Pan-Americano, Lins de Vasconcelos assinou o documento pela instituição. Além de Lins, assinaram a ata os seguintes confrades: Vantuil de Freitas, pela Federação Espírita Brasileira, Pedro de Camargo, Vinícius e Carlos Jordão pela USE, Noraldino de Melo Castro e Valicuri pela União Espírita Mineira, Oswaldo Melo da Federação Espírita Catarinense, João Quinone e Francisco Raitani pela Federação Espírita do Paraná, Francisco Espinelli, Pedro Michelena, Felisberto Peixoto, Marcílio Cardoso e Jardelino Ramos pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Depois de firmar o documento, Vantuil convidou Vinícius a proferir a prece final. Após a oração, quando todos ainda estavam concentrados, Irão Ribeiro novamente se manifestou através da mediunidade
de Oswaldo Mello, falando da alegria que a assinatura do acordo proporcionara no mundo espiritual. Na reunião do Grupo Ismael, principal sessão mediúnica da Federação, realizada naquele dia, logo após o encerramento da Assembleia, foi recebido 2 mensagens de apoio à unificação dos espíritas brasileiros. Uma no início do espírito Bittencourt Sampaio e outra no final do próprio Ismael. No dia 8 de outubro de 1949, Lins de Vasconcelos escreveu um artigo para o jornal que dirigiu ao histórico mundo espírita, notificando o importante evento, 5 de outubro, dia áureo da confraternização espírita. Nesse artigo, Lins celebrizou a expressão pacto áureo, que todos nós usamos quando nos referimos ao acordo assinado entre a FEB e as federativas estaduais. No dia 5 do corrente, foi realizado um encontro em que as nossas instituições mais expressivas, reunidas na sede da Federação Espírita Brasileira, celebraram o pacto áureo da confraternização geral dos espíritas do Brasil. Vamos anotar esse parágrafo aqui com a data de hoje, 25 do 11 de 18, para a gente retomar no próximo domingo. Eu só li porque é uma história, né? Não adianta a gente comentar muita coisa, embora esse pacto áureo vai chamar pato áureo. Está mais para pato do que para pato. Isso até sobre o controle. Na verdade, é próprio de quem tem muita vaidade. Fica clara a vaidade da fé. Eles não admitem nenhum evento que não seja, que não tenha origem dentro da fé. Eles têm cabimento, na verdade. Eles deviam, na minha opinião, devia ser o contrário. Tem um evento grande em tal lugar, vamos lá prestigiar. Né? Tem um evento em outro lugar, por exemplo, nós realizamos aqui o CETRAC, está naquele quadro lá. Quando a casa fez 10 anos, eu mandei moldurar esse quadro, e ali do lado conta a história do evento. Foi um evento que trouxe no Elza Munerato, no teatro aqui, alguma coisa perto de 3.000 pessoas, mais ou menos. Uma cidade do tamanho de João, um evento espírita, com essa quantidade de pessoas, é gente para burro, né? Inclusive é um representante deles, pelo menos um representante. A FEB está presente, nós vamos aqui, né? Dar a nossa colaboração e tal, pelo menos nosso apoio moral, né? Nem a USE. A USE constou, porque o presidente da USE regional Jaú, eu falei com ele, vou colocar que vocês estão dando a prova, pode colocar, então, mas apoio ficou só ali no papel, mas não. E quem escreveu a apostila é da FEB, né? Febiano. Febiano. Acredita bem, né? Critica, apoia bastante a Liga, né? Apoia a Liga, critica e coloca as coisas assim de forma bem clara, né? Sim. Ele é febiano, até hoje é febiano, mas ele não se furta ao fato de criticar o que deve ser criticado e de contar o que deve ser contado. Isso é um documento importante, né? Para a gente entender como é o movimento espírita, né? Aliás, esses caras deviam perder um pouco da vaidade humana, deixar a vaidade de lado, né? Como foi a introdução desses 4 evangelhos, né? Você percebe que foi introduzido com o propósito de criar diversidade, criar confronto, né? Mas se tivesse um pingo de deixasse de lado a vaidade e colocasse a razão no lugar, que é isso que tem que ser feito, né? Eles iam dizer, nós vamos criar uma federativa, porque isso é uma coisa humana, é uma necessidade humana, né? Mas tenham por norte Kardec, não a federação. Tenham por norte Kardec. Nós vamos ser um centro de apoio, nacional de apoio à doutrina espírita. Né? Vamos editar bons livros, vamos procurar manter todas as obras de Kardec editadas e atualizadas,
Não é isso? Vamos dar apoio, procurar dar, na medida do possível, apoio financeiro, logístico, doutrinário, moral, aqueles que nos pedirem, não é isso? Mas sempre se norteiem por Kardec. Pronto. Teriam feito muito mais, né, pelo movimento espírita do que não fizeram até hoje, porque eu não tenho, para mim, eu não tenho a menor consideração pela FEB como instituição. Eu tenho consideração pelos homens que se dedicam e procuram levar o nome da doutrina espírita, mas como instituição, para mim, não tem o menor valor, porque fica claro, né, que por trás da instituição está um gigante de vaidade, de orgulho, de prepotência. Né? Quem são vocês para realizar eventos que não sejam patrocinados pela... Que isso? Não é que já se viu? Você pega o livro A Viagem Espírita de 1862 de Kardec e ali você vê como um líder realmente espírita deve se comportar. Nem os banquetes, né, os jantares que eram realizados em homenagem a Kardec, ele aceitou. Você já leu esse livro? Não cheguei a ler. Esse livro é extraordinário. Extraordinário. Ali ele dá assim, uma boa diretiva para aquele que trabalha no meio espírita, que é divulgador espírita, né? Porque ele não aceitava em hipótese nenhuma. Olha, não faço homenagem nenhuma, porque eu não sou digno de homenagem. A obra não é minha. Né? Não sou eu que escrevi. A obra é dos espíritos. São eles que merecem toda a reverência, toda a atenção, né? Merece que nós estudemos a obra e aprendamos com eles e tal. Ele não aceitava o menor elogio. Menor elogio que fosse. Né? Aí você vê gente no meio espírita e diz, não, eu sou um palestrante internacional. Tal. Uma bobageira, sabe? Você percebe que assim, o lado humano sempre fala mais alto do que qualquer outra coisa. Tá? O lado humano sempre fala mais alto. Enquanto o mundo privilegiar esse tipo de coisa, em detrimento daquilo que é ensinado pelos espíritos, nosso mundo vai mudar muito pouco ou quase nada. Né? Por isso que o progresso é uma coisa muito lenta. Né? Pessoas não cumprem seus deveres, sua obrigação, suas responsabilidades. Tá? Diante dos ensinamentos como esse, a gente se sente tão pequeno. Né? O dirigente espírita, grande porcaria, você é um trabalhador. Aliás, um mero trabalhador. Eu não diria nem trabalhador, tarefeiro. Se muito. Né? É uma bobageira que fala. É bem próprio do ser humano, né? Bem próprio. Ela tem muitos interesses por trás, né? Tem. A FEB, ela não é ruim e nem é dirigida por pessoas ruins, sabe? É que eles colocam à frente da importância da doutrina e dos ensinamentos dos espíritos superiores coisas humanas, que não deveriam ser colocadas, sabe? Não deveriam ser colocadas. O cara que está aqui, no meu caso, estou aqui comentando a respeito do espírito. Meu papel tem alguma importância? Tem a importância daquele que estuda, daquele que tem um pouco mais de conhecimento, não digo nem de conhecimento, um pouco mais de maturidade em relação à ideia dos espíritos, apenas isso. Acaba exatamente nesse ponto a minha importância. Todo o resto são necessidades humanas, cuidar da casa, das necessidades da casa em geral, né? Da organização da casa, das necessidades jurídicas da casa e tudo mais. Em relação todo o restante são trabalho humano, trabalho que seria realizado por qualquer outro ser humano, né? Que se expusesse a realizar esse trabalho. Né? Então tem muito pouco, sabe? A importância não é essa que o pessoal atribui. Não é essa. Eles querem sempre ter ligados a eles os palestrantes mais conhecidos, assim, né? Esse Divaldo Franco, por exemplo. Eles não admitem nenhum evento que não seja patrocinado por eles. Nenhum. Olha que
Federação Espírita de São Paulo tem um trabalho importante, né, dentro da cidade de São Paulo. Né? Eles têm um prédio muito grande, abriga muita gente, dá muita assistência espiritual para as pessoas. Né? É claro que tem lá as falhas, em todo lugar, onde tem ser humano, tem, né? Tem falha, caramba, tem erro. Como qualquer outro ser humano comete. Né? Mas, poxa, fazer uma reunião como essa, né? Com 4 ou 5 estados importantes coordenando a reunião, eles não aceitaram, mandar um representante. Pior que as federações que foram atrás deles, né? Para tentar unificar o movimento, né? Então, Só que no fim eles ficaram à mercê de todos os interesses deles. Eu começo essa apostila, eu não ia começar essa apostila com os 4 evangelhos do santo, sabe? Mas quando você começa a pesquisar a respeito da história do espiritismo no Brasil, você vê que tudo o que acontece na história do espiritismo no Brasil é decorrente das pessoas terem adotado essa obra como algo importante. Tudo decorre disso. Tudo decorre disso. Principalmente no princípio, né? Você vê que sempre, no começo da apostila, até no tempo de Bezerra de Menezes, tudo, a briga sempre foi. Sempre foi em cima disso. Foi sempre em cima disso. Né? Kardec fala textualmente, né? Textualmente, não é uma religião. Textual, várias vezes, não é uma vez só não. Eu encontrei isso na obra dele, N vezes, né? Como é que você pode tratar o espiritismo como uma religião e colocar Kardec, ou colocar Rustang como com a mesma importância de Kardec? Como é que você pode colocar? Sendo que Kardec escreve um artigo dizendo, olha, você poderia resumir a obra em 2 volumes, um volume, se você quisesse. E quanto ao corpo fluido de Jesus, eu deixo a posteridade, a confirmação não daquilo que você está afirmando. Ele foi elegante, ele foi muito educado, muito educado, muito. Talvez bom, Kardec não tinha esse perfil, mas talvez ele precisasse ter sido um pouco mais contundente. Sabe? E escrito um artigo, talvez, com 4, 5, 6 linhas a mais, mas assim, olha, nós consultamos os espíritos superiores a esse respeito e nunca obtivemos nenhuma resposta que confirmasse isso. Portanto, chega-se à conclusão que Jesus tinha, sim, um corpo normal, como qualquer outro ser humano, e que isso não comprometeria em nada a obra dele. Talvez, se ele tivesse feito isso, ele tivesse deixado mais claro, não é? O caminho, né? Não houvesse ambiguidade na avaliação do texto. Como a Igreja Católica mete a mão em tudo quanto é lugar, os espíritos ligados à Igreja Católica não querem perder a hegemonia, é o maior país católico da América Latina, a América Latina é católica, não é? E o católico é entendido como cristão, embora a gente saiba que de cristianismo ali tem muito pouco, a instituição tem muito pouco, né? O católico é cristão, mas a instituição não é uma instituição cristã, tanto que foi criada por necessidades políticas e não cristãs. Né? Quer dizer, os caras avaliam que a obra de Rustang é tão importante, ou mais importante que a de Kardec, que ela supera a de Kardec, a revelação da revelação, né? Não avaliam obras escritas pelo nosso próprio Rui Barbosa, que critica a instituição abertamente. Quando ele escreve a Constituição, ele edita esse livro, né? O Papa e o Concílio, já leu? O Papa e o Concílio, de Rui Barbosa. É um livro escrito por um alemão chamado Janus. O apelido dele era Janus. É um livrinho assim, ó. Traduzido, dá isso aqui mais ou menos. E o livro, para explicar esse livrinho, do Rui, é isso aqui, ó. Para explicar aquele livrinho. Senhor Luiz, o que aquele
Oswaldo Polidoro. O Oswaldo Polidoro, se eu não me engano, ele se dizia Kardec reencarnado. É isso que eu É isso mesmo, tá certo. Ele se dizia Kardec reencarnado e que ele reencarnou para corrigir os erros de Kardec. Esse é o mais absurdo, eu acho. Olha, tá tocando? Demais. Não vi não. Várias vezes. O Oswaldo Polidoro, ele tem um centro espírita em São Paulo, ainda existe um centro espírita em São Paulo. Então, minha mãe, ela foi convidada na época para ir lá, né? Ah, E, nossa, acho que uma coisa muito esquisita. aquilo ali é o cruzamento do jacaré com a máquina de escrever. Aquele é mesmo. Ela chegou a frequentar uma época que meu tio ia lá, É né? em Santana. Em Santana. É em Santana. A gente morava lá, o Miguel foi umas vezes, aí depois eu foi umas vezes, foi nossa. E tem um grupo que acredita piamente nisso, que o cara realmente é a reencarnação do Kardec e tal, e é impressionante. Impressionante. Sempre aparece um, né? Eu acho que são mais absurdos. Coisa incrível, né? Vamos fazer a nossa prece? Vamos então elevar o nosso pensamento, mentalizar a figura excelsa e amiga de Jesus, ele que é o nosso mestre, é o nosso modelo e guia da humanidade, e juntos com Jesus nos dirigir ao Criador, ao Senhor da vida, fonte inesgotável de paz, de amor, de bondade, de misericórdia e justiça, para agradecer muito pela oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome, para discutirmos as questões propostas pela apostila A História do Espiritismo no Brasil. Queira a vossa misericórdia, a vossa bondade, o vosso amor, que tenhamos bom ânimo, coragem, determinação, ideias renovadas, alegria de viver e muito entusiasmo para que nós possamos trabalhar, sermos úteis e dignificarmos a vida, sendo úteis à sociedade em que vivemos. Auxilia-nos ainda, Senhor, a orientar a própria existência por um profundo e sincero respeito pelo nosso próximo. Em teu nome, em nome de Jesus, em nome dos bons espíritos, em nome do nosso diretor espiritual e de toda a sua equipe, nós declaramos encerrado a nossa reunião de estudos essa noite, e que assim seja.